o nome, que honrou a tua pessoa, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos mantermos de pé, firmes, Pai, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a cada irmão e irmã, Senhor, nesta noite, neste culto, Senhor. E cada um saia daqui cheio da tua graça, da tua misericórdia, alegre, Senhor, por tudo que tu tens concedido. Obrigado, Deus, que o Senhor possa também falar através da tua palavra. E cada um saia daqui, meu Deus, ó Deus, advertido, exortado e consolado, Senhor, pelos teus oráculos, Pai. Abençoa, Senhor, todos, Pai, aqueles que com o coração rendido, ó Deus, se apegam, Senhor, a Ti como a única esperança, como um único objetivo, Deus, como um único meio, Pai, para a nossa salvação, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os Teus servos que Te adoram e Te buscam, Pai, em espírito e em verdade. Assim nós te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou convidar a Ana Paula para louvar um hino ao Senhor. Salve, amada igreja, a paz do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos
consagramos todo o nosso ser a Ti. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Minha filha, dê a minha Bíblia aí, vamos se concentrar agora, né? Uma passagem na Bíblia que diz assim, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja Deus. Essa passagem de Timóteo mostra um apóstolo que estava já para receber sua sentença, e era a sentença de morte. Mas aquilo que poderia ser motivo de tristeza, motivo de derrota, motivo de apatia, motivo de desanimar, motivo de desespero, para ele era um motivo de louvor a Deus, porque ele tinha cumprido o plano de Deus para a sua vida. Paulo tinha chegado ao final de sua carreira e não tinha negado a fé, tinha permanecido firme até o final. Por mais tribulação que ele passasse, por mais problemas que viessem a Paulo, por mais perseguição que viesse sobre o servo de Deus, mas nada foi capaz de deter, nada foi capaz de barrar o avanço do reino de Deus através deste servo de Deus. E ele então diz que aquela morte, aquela sentença, para Deus era como um louvor, para Deus era como uma libação, uma adoração. A morte dele seria como uma adoração a Deus. E então ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Mas não era só para ele. Ele está mostrando que todos aqueles que cumprirem a vontade de Deus em suas vidas podem fazer ou dizer a mesma coisa. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então todos quantos amam a vinda de Jesus, que servem a Jesus, eles terão essa coroa da justiça reservada. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos nos alegrar, vamos louvar o Senhor. Eu convido a irmã Elizabeth, a irmã Emiliana para louvar o Senhor. E hoje tem um instrumento novo, viu, irmãos? Ó. Amém. Glória a Deus. Luquinha, vê se tu consegue colocar aí no playback. Portas abertas. É o grupo Logos. Amém. Igreja, a Amazé me pediu para me passar para a igreja, né? Para a igreja orar por ela. A irmã Amazé está precisando muito das nossas orações. Está passando por um momento muito difícil. Tem um irmão que tem problemas. Ele é esquizofrênico, né? E aí ele está dando muito trabalho
está perturbando a família todinha, irmãos. Já levaram para internar, não conseguiram. Ainda está lá no hospital de Messejana para ver se consegue, né, uma vaga para ele. E assim, ela até vinha para a igreja, mas a mãe dela pediu para ela ir para casa, né? A mãe dela também já é de idade, aí passou mal. Então a irmã Mazé está precisando muito que a gente ore por eles lá, né? Para que dê certo a internação do Sérgio, que é irmão dela. Amém. Sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até o dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo lhe tem preparado, sei privações do passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde não, sai da escuridão, ao novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Ah, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão, há um novo dia.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmão, eu quero só justificar aqui que eu faltei terça-feira, que eu não quero mais faltar nenhum trabalho de Deus. Porque houve um imprevisto assim, repentino. Um rapazinho jovem, filho da menina que mora lá em casa, se perdeu em Fortaleza e ficou todo mundo, foi uma revolução, tanto aqui como lá em Calcaia, que é onde ele mora lá com a avó, com as avós. Aí a menina enlouqueceu, né? Aí descontrolou todo mundo, saiu de porta fora no meio do mundo e passaram a tarde procurando esse rapaz, menino de 12 anos. Vieram achar já 7 horas da noite, para mandar as praias para Iracema, para lá para baixo ali, leste a oeste, coisa longe. Mas eu senti de Deus de eu ficar em casa e cair numa intercessão. Foi só o que eu tive vontade de fazer. Eu digo, eu vou orar a Deus. Esse pessoal fica doido, não sabe. Por isso que a palavra diz que o homem natural, ele não sabe nem onde colocar a mão direito, né? Pessoa natural. Mas nós que temos Cristo, nós sabemos muito bem o que é que nós devemos fazer, né? Sabemos que Deus dá o resultado e é na hora. E Deus não embroma com ninguém. E eu digo, eu vou ficar aqui, vou interceder. Enquanto esse jovem não aparecer, eu não vou parar de orar. E aproveitei que pedi a Deus uma confirmação de um trabalho de oração que eu até falei com o pastor aqui pela manhã. Se der certo, bem. Se não der, tudo é de Deus. Nós não podemos ir contra as coisas de Deus, desígnio de Deus, né? Pois bem, então, assim que a gente encerrou a oração, tanto aqui como lá, o povo de Calcaia, que o pessoal dela são tudo crente também, Deus deu o resultado, né? O jovem foi achado. O menino perdido, 12 anos de idade, um rapazinho nascido na igreja, só ouvindo a palavra de Deus, todo embaraçado no meio daquela devassidão ali da leste-oeste, ali muito perigoso ali. Aquele menino fosse passar a noite, ele não amanhecia direitinho não, porque o mundo é mau mesmo, só tem maldade. O rapaz inexperiente. Aí foi que ele se lembrou do telefone da avó dele e ligou. A senhora encontrou ele chorando e ele deu o telefone, ligaram e a mulher veio deixar ele. Aí em Calcaia e pronto, aí foi uma festa, né? E eu só fiz agradecer, chorei muito e fiquei muito alegre em casa. E quando acontece essas coisas eu dou logo testemunho, né? Em casa eu saio logo dando testemunho do que Deus pode fazer, né? Que faz na nossa vida, né? Vou louvar o hino 442. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ter. E de receber de Cristo galardão, oh que prazer, aleluia! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Isso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em
do céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele em breve vem, os santos levará para a mansão de além, Deus me virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. O lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. Olha no céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Aí eu disse logo para menino, sabe por que você passa por esse vexame? Porque você deu brecha, se reconciliou na igreja e depois esqueceu, viu? Aí, porque se está na presença de Deus, para quê? Para receber livramento de Deus. O diabo olhou para você e viu a brecha e deixou lá com seu filho. Agora mexer numa pessoa que está na presença de Deus para ver uma coisa. Ele se dá mal, o diabo se dá mal, muito mal. É queimado e é na hora. É envergonhado, é tudo. Que Deus é conosco. Não é brincadeira. Não é brincadeira você ter Deus na sua frente. Não é brincadeira não, isso não. Por isso nós temos que levar as coisas de Deus a sério. A risca. Amém. Vamos louvar o Senhor também com os nossos dízimos e nossas ofertas. Amém. Pai bendito e amado, Senhor, na tua presença, Pai, como diz aqui a minha irmã, gosta sempre de pronunciar, Senhor, a fartura de alegria, Pai. Oh Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, Senhor. Deus, obrigado pelo teu povo aqui reunido, Senhor. Deus querido e santo, quero te pedir no nome do teu filho amado Jesus, que o Senhor venha abençoar os dízimos e as ofertas, Senhor, trazido da tua casa, Pai, para a manutenção do teu reino, Senhor, do teu reino aqui na terra, Pai, do trabalho aqui na igreja, Senhor. Tudo que for feito, Senhor, seja feito para glorificação do teu nome, Pai. E, Deus, nós precisamos, Senhor, o dinheiro é para a tua obra, Pai, é para a manutenção aqui, Senhor, da tua casa. Então eu te peço, Senhor, coloca mais e mais, Senhor, fidelidade nos nossos corações, para te ofertar com alegria, Deus, com amor, com prazer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz assim. É assim que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu.
Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque em suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. No poder das trevas de triunfar, Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus, aleluia, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz expandirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Glória a Deus, oh glória! Vencerá, vencerá, aleluia, somos mais que vencedor, vitorioso em Cristo Jesus. Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entrega tudo para ele, diz a palavra de Deus, e o mais ele fará, com certeza. Olha a Deus, a Bíblia diz: quem segue este caminho, ele não vai acontecer nada. Tem outra palavrinha, mas faltou agora aqui. Não se confundirá. É isso aí, me lembrei agora. Glória a Deus. Agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja. Vamos orar pela palavra do Senhor. Abençoe, Senhor, a tua palavra. Faz com que a tua palavra, Senhor, ó Deus, se expanda neste lugar. Que ela, ó Deus, se aprofunde em nossos corações. Seja uma semente maravilhosa em nós. E a tua palavra acorde, nos desperte, Senhor, para, ó Deus, fazermos a tua santa obra. Nos faz, ó Senhor, através da tua palavra, despertados, acordados, Pai, guerreiros, Senhor, dos teus oráculos, Pai. Deus, assim, abençoa aquele que há de ouvir a tua palavra. Faz o que te apraz, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Assim nós pedimos. Move os céus e a terra, Pai, e faz com que a tua palavra produza, Senhor, para o teu reino. Em nome de Jesus. Vamos abrir em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2.
Algum irmão se achega aí a irmã para ela ler também, né? 2. Diz assim o versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, nele edificados, nele confirmados, na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Vou ler de novo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Podeis sentar. Louvado seja Deus, irmãos. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos crentes de Colosso, ele, antes de dizer que eles tinham recebido Jesus, Cristo, ungido, Senhor, ele diz no versículo 1 do capítulo 2, que tinha muitas lutas pelos de Laodiceia e todos os que ainda não tinham visto a face dele. No versículo 2 ele diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós, no caso, luta de oração, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então, ele está dizendo que orava incessantemente, lutava incessantemente pelos irmãos de Laodiceia e todos os irmãos que ainda não tinham visto o apóstolo Paulo. E qual era o desejo de Paulo? Qual era a luta de Paulo em oração? Ele diz, versículo 2, para o coração deles, todos aqueles que não tinham visto Paulo ainda, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então Paulo está dizendo o quê? Que orava incessantemente para os laodicenses e os que não haviam ainda visto ele. Ele orava para que eles compreendessem, ou que eles tivessem plena certeza, compreendessem com plenitude o mistério de Deus, que é Cristo. Então, por que Jesus é o mistério de Deus? Porque até a vinda de Jesus, não se sabia como ele viria, como Jesus viria. E não apenas isso, nem quem ele era. Porque, na verdade, quando Jesus veio, as pessoas não sabiam que ele era Deus, que ele era o Deus encarnado, o Filho de Deus que se havia feito homem para andar no nosso meio. As pessoas não sabiam disso. É tanto que Jesus, ele diz de Pedro que ele era uma pedra
e sobre a confissão dele, ele edificaria a igreja dele após Pedro ter dito que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele perguntou: os homens dizem o que de mim? Que eu sou quem? Aí eles disseram, os discípulos, uns dizem que tu és o Elias, que havia de vir. Outros que tu é um profeta, que tu é o profeta. Outros dizem que tu és o João Batista que ressuscitou. E vocês disseram o que de mim? Vocês diziam o que de mim? E muitos discípulos ficaram calados, mas Pedro falou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele que não tinha sido carne e nem sangue que tinha revelado isso para ele, mas o próprio Deus que estava nos céus. Ou seja, ninguém sabia quem ele era. Poucas pessoas que recebiam revelação de Deus sabiam quem ele era. Que ele era o Filho de Deus. Que ele não era apenas um carpinteiro. Que ele não era apenas um profeta. Que ele não era apenas mais um que conhecia as Escrituras. Ele era o Filho de Deus que havia se feito homem para resgate dessa humanidade perdida. Então, Paulo está aqui orando para que esses irmãos conhecessem o mistério de Deus, ou seja, para que esses irmãos conhecessem Cristo. A oração de Paulo era para que a igreja soubesse quem de fato era Cristo. Porque quando a igreja conhece plenamente, com convicção, quem é Jesus, então essa igreja, ela jamais será uma igreja fria, jamais ela será uma igreja desanimada, jamais essa igreja será assolada por falsas doutrinas, jamais essa igreja será assolada pelo mundo, pelo diabo. Por quê? Porque sabendo quem Cristo é, toda essa igreja deveria estar direto em ações de graça ao mesmo Senhor. Porque conhecendo a natureza de Jesus, nós vamos conhecer o amor de Deus. Porque, meus irmãos, você já imaginou quem é Jesus? O Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz: nada do que foi feito poderia se fazer sem Ele. Você já imaginou que esse Cristo já criou não apenas a terra, o sol, os planetas, mas todo o universo? E você já imaginou que esse mesmo Cristo, esse mesmo Filho de Deus, Ele sustenta todas estas coisas ao mesmo tempo? Você acha que a terra é grande? Você já foi daqui para Sobral, de ônibus? Irmãos, é 4 horas na estrada, 100 quilômetros. Você foi daqui para São Paulo? É 4 dias na estrada. Você já foi daqui para a China? Ixi, meu irmão, não sei nem quantos meses são. Agora, eu vou lhe dar aqui uma dimensão. O Sol é 200 vezes maior do que a Terra. 200 e algumas vezes, eu não me lembro quantas, mas é mais de 200 vezes maior do que a Terra. Você imaginou isso? Você já imaginou que nós saindo daqui para chegar no Sol, nós vamos levar centenas de anos? Por conta da distância? Agora você já imaginou que o Sol e aqui a Terra e esses planetas que giram em torno do Sol é uma fagulha só na galáxia, dessa galáxia. Agora você imagina que existem milhares de galáxias longe, 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 longe. Descobriram agora uns planetas que ficam aí em outras galáxias, que você
viajando à velocidade da luz, a velocidade da luz é 360 quilômetros, não, 3.300 quilômetros por segundo. É como se você fosse em São Paulo e voltasse no piscar de olhos. Viajando à velocidade da luz, você levaria milhares de anos, para chegar nesse planeta que eles descobriram. Então, é um negócio assim, irmãos, louco. Assim, louco que eu digo, grande demais. Assim, fora da nossa concepção, o que é que Deus fez por aí. Agora, o mais impressionante de tudo é que Ele sustenta tudo isso. Todas estas coisas são sustentadas pela palavra dEle. Pelo seu poder, Ele sustenta tudo isso. Para que todas essas coisas, elas permaneçam. Tudo, irmãos, por trás do que você vê tem matemática. Uma planta nascendo tem matemática, tem física, tem química, tem biologia. Se você vê, irmãos, o sol nascendo, é matemática pura. Então, em tudo que você olhar na natureza, você vai ver que por trás tem uma mente pensante. Agora, esse mesmo ser maravilhoso, grandioso, que fez tudo isso, não é que descobriu isso, não. Ele fez todas estas coisas. Não é que ele descobriu a matemática, não é que ele descobriu a física, não é que ele descobriu as leis biológicas, não é que ele descobriu a química. Ele inventou tudo isso. Ele criou tudo isso. Agora imagine que Ele mesmo, que fez tudo isso, é tão grande, tão poderoso, de repente estava na manjedoura, chorando como um bebê, e veio fazer isso para nos salvar, para nos livrar da condenação que nos esperava. Então, se conhecer melhor Jesus, nós vamos conhecer melhor nosso pecado, nossa maldade e o que Ele fez por nós. E conhecendo melhor o que Ele fez por nós, nós vamos amá-lo. E se nós vamos amá-lo, nós vamos santificar-nos. Então, a oração de Paulo era essa pela igreja. Por quê, irmãos? Porque se cada irmão conhecer melhor quem é Jesus, então cada irmão vai andar melhor na igreja do Senhor. Vai ser mais útil para ele. Vai procurar servir melhor ele. Vai ser mais útil ao reino de Deus. Vai dar menos trabalho como um cristão. Se conhecermos melhor o Senhor, então nós vamos ser mais santos na presença de Deus. Então era essa a luta de Paulo, era para que os irmãos conhecessem perfeitamente o mistério de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E ele diz, olha, o versículo 3, em quem, ou seja, em Jesus, todos os tesouros da sabedoria. Ele diz que em Jesus estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos. O cientista, ele acha, irmãos, que sabe muito, né? Ele acha que sabe muito. Mas, irmãos, se Deus colocasse para nós aquilo que nós não sabemos, aquilo que a humanidade não sabe, o homem ficará louco. Mas aqui está dizendo que em Jesus está todo este conhecimento, este tesouro da sabedoria, esse tesouro do conhecimento está em Cristo Jesus, está oculto em Cristo, está na pessoa de Jesus. Agora nós vamos para o versículo que nós lemos, versículo 6, ele diz, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, quando foi que nós recebemos Jesus? Foi quando nós ouvimos a palavra de Deus.
E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos que nós éramos pecadores. Nós entendemos que nós estávamos correndo um risco enorme de sermos punidos eternamente. Nós descobrimos que a nossa alma estava correndo um risco grande de perder-se eternamente. E então a palavra de Deus me apontou para a solução. A palavra de Deus me apontou para aquele que tomou o meu lugar de perdido e pagou a minha culpa na cruz. A palavra de Deus me apontou para Jesus Cristo, o Salvador da minha alma. E quando a palavra de Deus apontou para Ele, eu recebi como meu Salvador. Eu recebi como meu Senhor, eu recebi como meu Deus, eu recebi como meu Senhor para toda a minha vida. E isso fez com que eu fosse salvo, eu fosse alcançado, eu fosse transformado, eu fosse liberto, eu fosse adquirido, redimido, renovado, eu fosse transformado pelo poder de Deus, eu fosse regenerado para ser uma nova criatura. Quando eu aceitei esse Jesus, a minha vida foi transformada por Deus. Mas, meus amados irmãos, o que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui, não é nós aceitando Jesus apenas como nosso Salvador. O que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui é que nós devemos recebê-lo, mesmo na nossa salvação, como Senhor. Como Senhor. Muita gente, irmãos, está aceitando Jesus para resolver os seus problemas. Muita gente está aceitando Jesus para ser curado de alguma enfermidade. Muita gente está aceitando Jesus para enricar, para melhorar de vida. Embora, quando a pessoa aceita Jesus, embora ela melhore de vida. Mas as pessoas não devem a Jesus por um motivo próprio, por um motivo egoísta. Nós devemos aceitar Jesus, o Senhor, para que a gente mude de caminho, de vida, para que Ele seja Senhor, porque nós estamos andando numa direção. E quem é o Senhor da minha vida antes de eu aceitar Jesus? Quem é o Senhor? Sou eu, embora seja escravo, mas eu acho que sou livre. Eu sou aquele que acha que manda, eu sou aquele que acha que reina, eu sou aquele que toma as decisões, independente de qualquer que seja a vontade de Deus. Eu não olho para Deus na minha vida, eu olho para mim. E a conversão é eu olhar para Jesus e ser me apresentado a Ele, e eu digo: eis-me aqui, para ser conduzido por Ti, para ser Teu servo. Eu quero me submeter ao Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. E Ele nos pega, irmãos, como servos, e nos faz filhos, e não apenas transforma, mas restaura, renova, santifica, purifica, promete a ressurreição, nos filia, nos redime, faz um monte de coisa. Mas eu tenho que ir a Ele de forma correta. De que a forma correta? É recebendo Ele como Senhor. Recebendo como Senhor. Agora, veja só a continuação. Ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor,
assim andai nele. Então, o que é que Paulo está dizendo? Se você, quando foi salvo, alcançado, quando você foi recebido por Deus, e você foi a Cristo como Senhor e você como servo, ele diz, assim você deve andar nele. Assim deve ser a sua caminhada. A sua caminhada sempre deve ser com ele, o Senhor, e você como servo. Você não pode aceitar Jesus como Senhor, como Salvador, e depois se esquecer que Ele é o Senhor. E depois se esquecer que Ele é que manda. Muita gente, irmãos, se desvia dos caminhos. Porque no meio da caminhada ele se esquece que Jesus é Senhor. E então passa a fazer tudo o que ele acha que é o melhor. Ele retoma o caminho que ele tinha abandonado, que ele tinha dado as costas. Ele aceitou Jesus e abandonou o caminho da perdição em que vivia. E aí, por não permanecer debaixo do senhorio de Cristo, ele então automaticamente começa a voltar-se para o seu caminho de antes. E o seu caminho de antes era um caminho de perdição. Era um caminho contrário à vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, se eu recebo Jesus como Senhor, eu devo continuar a minha carreira cristã, recebendo Ele como Senhor. Irmãos, nós devemos cuidar de nossas crianças, irmãos. Nós devemos mostrar para as nossas crianças que o culto é importante. Nós devemos mostrar para elas que nós devemos reverenciar a Deus. Nós não podemos permitir, irmãos, que nossas crianças, que elas vejam Cristo como outra coisa que não o Senhor. Toda vez, irmãos, que todos nós aqui criamos filhos. E nós sabemos como é difícil criar um filho. Mas nós devemos mostrar para os nossos filhos que realmente nós temos fé naquilo que nós pregamos. Devemos mostrar para eles que aquilo que nós abraçamos é importante. Quando eu estou numa reunião com os irmãos adorando a Deus, e eu permito que meu filho faça qualquer outra coisa, se não adorar a Deus, eu estou mostrando para ele que tanto faz. Que o que nós estamos fazendo não é tão importante, porque se fosse, eu deveria colocá-lo ali para fazer aquilo que se é para fazer. Eu lembro, irmãos, do Lucas e da Camille. Quantas vezes eu coloquei o Lucas no ombro e levei-o para o Picuí, andando. Muitas vezes. Quantas vezes o Lucas queria correr no meio do púlpito, no meio da igreja, e eu não deixava. Ele esperneava, eu botava ele na janela e segurava ele, abraçava ele. E dizia, meu filho tem que prestar atenção na palavra de Deus. Meu filho não pode correr na igreja, no templo, porque nós devemos ter reverência a Deus. Se o Lucas hoje não é crente, não é porque eu não ensinei.
é porque ainda não chegou a hora dele. O que eu quero dizer, irmãos, é que se nós mesmos não damos importância para as nossas crianças ao culto a Deus, então como é que elas vão dar? Eu vou dar um exemplo. Hoje tem culto, aí meu filho está perto de mim, eu digo, vou para o culto hoje não. Aí a mãe diz, por quê? Eu estou afim não. O seu filho vai absorver aquilo. Eles têm mais facilidade de absorver o que não presta do que o que é bom. Por que você não vai para o culto hoje? Porque eu estou cansado. Então ele já aprende aquilo, que quando está cansado ninguém vai para culto. Então nós devemos dar para eles a impressão que é importante o culto ao Senhor. Entende, irmãos, o que eu estou dizendo? Então, aqui está dizendo que se nós aceitamos Jesus e Ele é o Senhor, então nós devemos andar ainda dessa forma. Isso Ele está falando é santificação, irmãos. Da mesma forma que nós aceitamos Cristo, nos submetendo ao seu senhorio, assim é a nossa caminhada cristã. Sempre nós devemos estar de cabeça baixa diante do Senhor, se submetendo à sua vontade, aos seus desígnios. Nós somos peritos em estribuchar, nós somos os peritos em reclamar, nós somos peritos em tentar mudar o caminho, nos desviar do propósito, da vontade estabelecido por Deus. Mas nós devemos nos lembrar de uma coisa: Ele é Senhor de nossas vidas. Se Ele é o Senhor, não cabe outra coisa senão nós nos submetermos a Ele. E Ele diz aqui: nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Então, quando eu, irmãos, me submeto ao senhorio de Jesus, eu vou me radificando, ou melhor, eu vou me radicando em Jesus. O que é radicando? É a mesma coisa de enraizar. Uma árvore, ela é enraizada na terra. Então suas raízes se estendem por toda a terra, o mais longe que ela puder e o mais profundo. Quanto maior é a árvore, mais profundas as suas raízes. Quanto maior a árvore, mais longas serão as suas raízes, tanto na largura como na profundidade. Porque ela deve alimentar-se dos nutrientes da terra, porque ela deve buscar água na terra, para que ela fique em quê? Em pé. E aqui a Bíblia está dizendo que nós devemos criar raízes em Cristo Jesus, para que a gente fique em pé, para que Ele continue Senhor, para que a gente continue andando, irmãos, crendo e submetendo nele. Se nós não criarmos raízes em Cristo, nós muito rapidamente abandonamos o seu senhorio e começamos a viver a nossa vida própria. Como é que eu me enraizo em Jesus? Porque aqui ele não fala apenas se enraizar em Jesus. Ele fala também, no versículo de número 6, ele fala de ser edificados. Irmãos, edificados, fundamentados, é também a mesma coisa, é um alicerce que se faz, profundo, para que se fique em pé. Um alicerce, o irmão Tércio sabe disso, quanto mais raso, mais próximo está da queda, mais facilmente cairá, se rachará aquela edificação. Então, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos enraizar
e nos edificar, nos fundamentar em Cristo Jesus. Por quê? Porque nele está o tesouro da sabedoria e do conhecimento. E nós nos enraizando, nos edificando nele, como é que nós não vamos nos submeter a ele? Ora, se eu estou me enraizando, se eu estou me edificando naquele que é o tesouro da sabedoria e do conhecimento, é óbvio que eu serei sábio para me submeter ao seu senhorio. É óbvio que para mim será mais fácil ser tentado pelo diabo. Para mim será mais difícil. Será mais difícil eu cair em pecado, cair em tentação, ser levado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Por quê? Porque há raízes, porque eu estou profundamente ligado a Cristo, porque eu conheço a Cristo, porque eu sei o que Ele fez por mim, porque eu sei do que Ele foi capaz de fazer no meu lugar, porque eu conheço quem Ele é. E eu me enraizando nele, eu transpirarei o Senhor, eu transpirarei a sua palavra, eu falarei da sua palavra, eu pensarei na sua palavra, eu andarei na sua palavra, eu serei guiado por ele. Por quê? Porque eu fui encharcado por ele, eu estou adentrando nele, eu estou me aprofundando nele. E ele, irmãos, é como um abismo, que quanto mais se vai, mais se vai. Porque quando a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, lá na verdade está falando é do próprio Deus. Que quanto mais nós nos aprofundamos em Deus, mais tem do que se aprofundar. E quanto mais nós mergulhamos em Deus, mais águas tem para você ir. Quanto mais nós, meus irmãos, nos aprofundamos nele, mais vamos conhecer, mais seremos sábios, mais seremos edificados, mais seremos enraizados e mais campo terá para que venhamos nós a penetrar. Mais dele nós vamos desejar. Quanto mais nós mergulhamos em Deus, adentramos nele, mais nós sabemos que precisamos dele. Mas nós vamos reconhecer que somos ínfimos, que somos pequenos, que somos um nada, e ele é tudo, aleluia! Por isso que Paulo orava por eles. Por isso a importância, irmãos, de nós nos aprofundarmos, de nós sermos edificados, de nós conhecermos o Senhor. Louvado seja o seu nome. Nele radificados, nele edificados e confirmados na fé. Ora, à medida em que eu vou me aprofundando nele, enraizando nele, se fundamentando nele, eu vou sendo confirmado na fé. O que é ser confirmado na fé? A palavra confirmar é ser firme na fé. É não ser um crente vacilão. É não ser um crente como as ondas do mar que vai e volta. É não ser um crente onda, que vai para cima, depois está lá embaixo. É ser um crente firme, de propósito. É ser um crente que ele sabe no que crê. Ele não é enrolado, ele não é enganado. Porque ele conhece a palavra de Deus. Porque ele se enraizou na verdade. Porque ele sabe o caminho. Ele conheceu a verdade, a vida. Mas quando um crente, ele é vacilante, é porque ele não lê a palavra, porque ele não medita nela, porque ele não ora, porque ele não busca, porque ele não medita nas coisas de Deus.
ele dá mais lugar à carne do que à vontade de Deus. Ele dá mais lugar ao que o mundo oferece do que aquilo que Deus lhe oferece. Por isso que eu digo, a irmã Elizabeth está com a ideia que vem de Deus de fazer aqui consagrações pela manhã. Irmãos, aqueles que veem a isto, que têm esse desejo não vem do homem. Porque o desejo que vem do homem e da carne é de ficar dormindo, é ficar em casa, é ficar, charlando. Mas quando há um desejo no coração de buscar Deus, isso vem do Espírito Santo de Deus. Isso vem do próprio Deus. Então, meus queridos irmãos, ele diz que esses irmãos que receberam Jesus como Senhor devem andar nele. Por quê? Porque nele nós é que somos ratificados, edificados, e é nele que nós somos confirmados na fé. Não é na igreja, não é no pastor, não é na riqueza, na pobreza ou em qualquer outra coisa. O homem é confirmado na fé em Cristo Jesus. Se ele conhece Jesus, se ele gosta de Jesus, de pesquisar, de adentrar, de provar, de experimentar. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: provai e vede que o Senhor é bom. Porque se fizer isso, aleluia, nunca mais ele deixa de experimentar, porque é bom. Tal como fortes instruídos, crescendo em ações de graça. Olha só, tudo é um processo. Se eu aceito Jesus, eu aceito Ele da maneira correta, Ele como Senhor e Salvador de minha vida. Se eu ando nele, submetendo ao seu senhorio, então eu sou edificado, eu sou firmado, enraizado, eu sou confirmado na fé, e eu vou andar crescendo em ações de graças. O que é ação de graça? Agradecimento. É óbvio, porque à medida em que eu sei de quem é Jesus e o que Ele fez por mim, então eu vou saber também que Ele fez por mim o que ninguém podia fazer. Ele fez por mim o que nem eu podia fazer, e nem queria fazer, e Ele fez por mim. E isto, irmãos, é motivo para que você glorifique o Senhor todos os dias de sua vida. Conhecendo Jesus, você vai ter nos seus lábios louvor de adoração a Ele. Se nós não conhecemos a Jesus, nós vamos louvar o mundo, o homem, a criatura. Mas se nós conhecemos quem é Jesus, nós vamos louvar Jesus, adorar Jesus, buscar Jesus. Quanto mais, irmãos, eu deixo Ele viver em mim, mais eu vivo. Quanto mais Ele aparece em mim e eu sumo, mais é que eu estou sendo por Ele exaltado. Mais é que eu estou reluzindo a sua glória. Aleluia! Tem muita gente que quer reluzir com uma roupa. Mas isso é a forma mundana de reluzir, porque a forma espiritual é tendo a mente de Cristo. É tendo na boca louvores que adoram o Senhor. É glorificando a Deus. É isso que faz o crente reluzir. É quando ele canta ações de graça ao seu Senhor. Aonde ele chega, ele começa a louvar e adorar a Deus. Ali ele já está reluzindo a glória do Senhor. Amém?
Amém? Glória a Deus por isso. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, bendizemos o Teu nome e te damos graças pela Tua palavra, Senhor. Que é um tesouro, é uma riqueza, Senhor, sem fim, que nós podemos, Pai, todos os dias, Pai, estar se apropriando. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados e que venhamos, Pai, entender que em Cristo Jesus está toda a riqueza e sabedoria e o conhecimento. E que se nós, Pai, nos enraizarmos, nos fundamentarmos nele, então ele será Senhor de nossas vidas. E o nosso caminho, a proposta dele para nós, será motivo de ações de graça e de confirmação na fé. Assim, meu Deus, quero te dar graças pela tua palavra, que ela venha surtir efeito em nossas vidas, que venhamos ser mais crentes diante de ti, que venhamos ser mais servos do Senhor. Tudo te agradeço, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podeis sentar um instante. Toda honra e glória seja dada a Jesus. Irmãos, os avisos. Domingo será reunião de membros, 5 horas da tarde. Sábado terá vigília, de 8 a 11. E domingo, às 6h30, culto evangelístico. Então, todos os irmãos já sabem, estejam aqui em nome de Jesus. Mais algum aviso? Primeiro sábado, né, que é um culto campal, não é isso? Culto campal na casa da Emiliana, próximo sábado. Nesse sábado não, no outro. Amém. Só isso. Lembra os irmãos do aniversário da igreja em março. Os irmãos não esqueçam. Vamos agradecer ao Senhor por este culto. Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por tudo que aqui o Senhor falou conosco. Que haja em nós fé para se apropriar disso. Que haja em nós coragem para andar, Pai Santo, nas tuas propostas, Senhor. Que haja, meu Deus, em nós humildade para reconhecer o senhorio de Jesus, Pai, sobre as nossas vidas. Deus, que tu tenhas misericórdia e nos livre, Senhor, da carnalidade, do pecado, do mal, da idolatria, Senhor. Nos livre, Senhor, de tudo aquilo que não compete aos cristãos. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, seu Filho, as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós, agora e sempre. Quem crê, diga amém. Graças a Deus.